Oi, pessoal. Então, essa semana nós vamos continuar com o assunto de análise combinatória, mesmo assunto das 2 semanas anteriores, só que a gente trabalhou os temas de análise combinatória sem fórmula. Então, nessa explicação aqui, nesse vídeo, vai ter agora os mesmos assuntos, só que com fórmulas. Então, preste bastante atenção para depois vocês fazerem a atividade. Agora nós vamos ver as fórmulas para cálculo de permutação. Então, tem 2 tipos de permutação: permutação simples e permutação circular. Então, a permutação simples são tipos de agrupamentos que se diferenciam pela ordem. Tá? Então, se eu tenho um agrupamento, se eu inverter a ordem de algum dos elementos, então ele vai ter um novo agrupamento. Então, isso se chama permutação simples. Para calcular a permutação simples, a gente diz que permutação igual a n fatorial. Esse ponto de exclamação quer dizer na matemática é fatorial. Então, o fatorial, n fatorial, quer dizer que é a multiplicação do valor do n, sempre diminuindo 1 até chegar no valor 1 aqui. Então, por exemplo, se o n for 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se o n for 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Primeiro exemplo de permutação. De quantas maneiras distintas podemos posicionar os modelos Ana, Bruno, Carla, João, Maria e Pedro para a captação de fotografias promocionais? Então, aqui a gente vai alterar as posições dos modelos para definir a foto. Só que quantas possibilidades, quantas posições nós poderemos ter? Então, se são 6 pessoas, é só fazer 6 fatorial, que a permutação é igual a n fatorial. Então, no caso aqui, o n é o total dos elementos do conjunto. Se são 6, então vai ser permutação igual a 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 720 posições diferentes para tirar a fotografia. Exemplo 2 de permutação. 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntos em uma sala. Quantos agrupamentos ordenáveis diferentes de 5 pessoas pode ser formado com eles? Tá? Então, aqui também vai alternar os lugares, vai mudar de lugar, mudar a posição. Então, quantas filas diferentes eu posso formar? Então, se são 5 pessoas, vai ser permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso fazer 120 filas diferentes. Agora, a permutação com elementos repetidos. Então, se eu tenho uma quantidade de elementos num conjunto, se tem repetição dentro desse conjunto, então vai ter essa fórmula para resolver. Tá? Então, permutação de n, esse n é o total de elementos, n1 é o primeiro elemento que se repete, n2 é o segundo elemento que se repete, e nn, assim, até nn, infinitamente. Tá? Então, para calcular, a fórmula vai ser, você vai pegar o total, que é o n, e colocar em cima n fatorial, e os elementos que se repetem embaixo. Então, o primeiro elemento que se repete fatorial, o segundo elemento que se repete fatorial, e assim por diante. Primeiro exemplo de permutação com elementos repetidos. De quantas maneiras podemos empilhar 7 livros, sabendo que há 3 deles exatamente iguais? Então, tem um conjunto, o total são 7 livros, e 3 deles estão repetidos. Então, você vai fazer assim, permutação 7, e em cima você coloca o 3, que é a repetição. Então, permutação de 7 e 3. Que é igual o total de elementos em cima, que é 7 fatorial em cima, dividido por 3 fatorial, que é os livros repetidos. 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas parou aqui no 3 fatorial, porque já tem 3 fatorial aqui embaixo. Então, cancelando 3 fatorial com 3 fatorial, vai multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 840 pilhas de livros diferentes. Exemplo 2 de permutação com elementos repetidos. A loteria esportiva tem por objetivo prever resultados de jogos de futebol.
Ao preencher um cartão da loteria esportiva, Fabiana optou pelas seguintes marcações: 3 times da coluna 1, 6 times na coluna do meio e 3 times na coluna 2. De quantas maneiras distintas Fabiana poderá marcar o cartão? Então, nós primeiro temos que saber qual é o total de marcações. Então, são 6 mais 4 mais 3. São 13 marcações. Só que ela vai repetir 4 marcações na primeira coluna, 6 marcações na coluna do meio e 3 marcações aqui na última coluna. Então, quer dizer que vai repetir 4 aqui, 6 aqui e 3 aqui. Então, a fórmula da permutação com elementos repetidos. Lembrando, permutação, o N aqui no caso, que esse N aqui vai ser o total de elementos, é o total de marcações, que são 13. E em cima são os repetidos, 3, 4 e 6, que são as marcações repetidas. Então, o total do fatorial do 13 em cima, 13 fatorial, dividido por 3 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial. 13 fatorial é 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Parou no fatorial porque já tem 6 fatorial embaixo que dá para cortar. Mas nada impede de ir até o 1 depois cancelando. Tá? Isso quer dizer que esse 6 fatorial quer dizer que ele vai até 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas para simplificar, já corta aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, 6. Então, 6. 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 1 dá 2. Posso cortar 12 com 12. Multiplicando aqui os números que sobraram aqui em cima, 13 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, vai dar 720, 1.720. 6 vezes 2 que sobrou embaixo vai dar 12. Dividindo aqui vai dar 60,60. 60.060 maneiras diferentes. Então, eu tenho essas possibilidades de fazer as marcações. Permutação circular. Então, permutação circular é também um tipo de agrupamento quando for, por exemplo, pessoas sentadas em círculos, tá? Então, nesse caso, não é igual à permutação simples, porque a permutação simples, só se alterar a ordem dos elementos, ele já tem um novo agrupamento. Agora, na permutação circular, tem que considerar que não vai ter espaço entre o primeiro e o último. Então, tem que tirar do total de elementos, tem que tirar 1. Então, a fórmula da permutação circular ser o total de elementos menos 1 fatorial. Essa vai ser uma fórmula para calcular a permutação circular quando tem uma disposição de elementos em círculos. Exemplo 1 de permutação circular. De quantas maneiras distintas Ana, Bruno, Carla e João podem se sentar numa mesa redonda? Então, aqui tem 4 pessoas que vão se sentar numa mesa redonda. Então, considerando que não vai ter espaço entre o primeiro e o último, nós tem que tirar 1. Então, vamos contando aqui, vão 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, a fórmula da permutação circular será 4 tira 1, que é o total de elementos, tira 1 fatorial. 4 tira 1 dá 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que são 6 maneiras diferentes. Então, aqui já estão as 6 maneiras diferentes. 2. De quantas maneiras distintas Beatriz, Edna e Maria podem se organizar para brincar de roda de ciranda? Então, roda de ciranda é aquela brincadeira de roda. São 3 pessoas. Então, no caso aqui, vai brincar, para dispor essas pessoas em círculo, tem que tirar 1, é uma permutação circular. Então, a fórmula é n menos 1, n é o total de elementos, no caso aqui é 3, 3 tira 1, será fatorial, que vai ser 2 fatorial, 2 vezes 1, que vai ser 2 maneiras diferentes. Então, aqui está a primeira maneira e a segunda maneira. Exemplo 3. De quantos modos podemos organizar 6 alunos sentados numa mesa redonda para desenvolver um trabalho? Então, lembrando que sempre que vai se sentar em círculo, é uma permutação circular. Fórmula é n menos 1 fatorial. Então, se são 6 alunos, 6 tira 1 fatorial. 6 tira 1 vai dar 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, tem 120 maneiras
para organizar esses alunos sentados numa mesa redonda. Exemplo 4. Uma família tem 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. A família irá a um restaurante e reservou uma mesa redonda. De quantas maneiras diferentes essas pessoas poderão se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Então, no caso aqui, tem uma restrição. São 5 pessoas, só que o pai e a mãe têm que ficar juntos. Então, a gente vai contar o pai e a mãe como um só. Então, das 5 pessoas, tem que tirar um, que vai dar 4 pessoas. Só que essas 4 pessoas têm que fazer a permutação circular. Então, 4 tira 1, fatorial. 4 tira 1 dá 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 maneiras diferentes. Lembrando que o pai e a mãe vão ficar juntos, então a gente tem que tirar 1 2 vezes, porque vai tirar 1 quando tira... porque eles vão ficar juntos, que eles não vão poder separar. E tem que tirar 1 da permutação circular, para não ter espaço, porque não tem espaço entre o primeiro e os últimos. E o último. Exemplo 5. De quantos modos podemos organizar 8 alunos sentados em círculo, de forma que cada dupla fique sempre junto para desenvolver seu trabalho? Então, são 8 alunos. Se eles vão fazer trabalhos em duplas, 8 alunos vão ser 4 duplas. Então, a gente vai ter que fazer a permutação circular no total de 4, porque vai contar cada dupla como sendo uma só. Então, vai ficar 4 tira 1 fatorial, que vai ser 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. São 6 maneiras diferentes de organizar as duplas.